Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Cícero Guimarães e vamos dar continuidade à leitura da Epístola 1 Timóteo e nesta oportunidade o capítulo 4 e vamos estar lendo estes primeiros 5 versículos. Portanto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5 diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Jesus. E nessa oportunidade gostaria de compartilhar com os irmãos. No primeiro versículo fala dos últimos tempos. E aí eu me pergunto se nós estamos nos últimos tempos. As coisas que nós vemos ao nosso redor nos aponta que estamos nos últimos tempos? Eu creio que sim. Nós vemos um esfriamento espiritual que está espalhando em todo mundo, em todo lugar que você pode encontrar. Sim, é verdade que não é uma frieza total, absoluta, mas sim, nós vemos menos amor à palavra de Deus, menos amor à igreja de Deus, menos amor com buscar as coisas do reino de Deus. E então, estamos nos últimos tempos? Eu creio que sim. E em segundo lugar, nós vemos aqui falando que alguns apostatarão da fé. Graças a Deus que há alguns. E o que significa apostatar da fé? Significa abandonar conscientemente e de uma forma premeditada, em outras palavras, planejada, da fé cristã. E assim nós vemos que alguns têm abandonado a fé. Você pode conhecer alguma pessoa que um dia professava a palavra de Deus, o evangelho, a fé cristã, e que hoje fala absolutamente o contrário. E eu diria aqui que pode acompanhar, ou me parece ser algo comum de acontecer, de uma pessoa que apostata da fé, uma pessoa que comete apostasia, ela também pode ser, ou muitas das vezes vai ser também uma pessoa que vai atuar com rebelião. Ou seja, é uma pessoa que talvez pode acontecer o contrário. Uma pessoa se rebela, deixa a semente de rebelião brotar no seu coração. Ele não quer obedecer à palavra de Deus, não quer obedecer à liderança espiritual. E aí se rebela e, no final de tudo, apostata da fé. Né? Nega a fé. Um dia aceitava Jesus como Senhor Jesus Salvador, agora diz que não acredita mais no Calvário, não acredita mais no poder do sangue de Jesus. E aí começa a abraçar outras crenças e assim caminhar no caminho oposto daquele qual recebeu uma vez. O que mais nós vemos? Espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? Quando nós vemos aí a palavra de engano, vamos encontrar quem é o pai do engano. O pai do engano, o pai da mentira é Satanás. Portanto, espíritos enganadores serão demônios, e assim nós vemos que estão aí espalhados. E, infelizmente, estão para todo lado e em toda facção e em toda área. Estão ali na academia, estão em âmbitos religiosos, estão até em algumas organizações evangélicas ou cristãs. Por quê? Porque aí diz, alguns dando ouvido a espíritos enganadores. E aí, essa questão aí não é muito fácil de se lidar. Por quê? Porque nós estamos suscetíveis a cair. Estamos suscetíveis a ser enganados. E isso pode ser do maior ao menor. Se nós darmos ouvidos, nós vamos nos contaminar. Não importa o grau intelectual, não importa o nível espiritual, não importa o seu crescimento, a sua posição eclesiástica, não importa se você é pastor, presbítero, evangelista, não importa se você é batizado do Espírito, não importa nada disso. Se você é enganado, se você cai, este é o problema.
E nós vamos ver logo adiante como nós podemos lidar com isso. Então, aí está o problema, em dar ouvido, a espíritos enganadores. Vão vir espíritos enganadores? Sim, vão vir. A mentira vai bater na nossa porta? Vai bater, como bate, né? Muitos aí de religiões errôneas batem nas nossas portas. Mas o que nós devemos fazer? Nós vamos ver logo em seguida. Essas pessoas que são promotoras do engano, do erro, né, vem com toda sorte de coisa ruim junta. Fala de hipocrisia, mentira, mente cauterizada, sua consciência. Em outras palavras, é tudo ruim, está tudo errado com a pessoa. Não é um ponto de vista. Entenda-me, por favor. Não é porque a pessoa acha de uma maneira ou vê de uma outra forma. Não. A verdade, ela é clara, ela é nua e patente. Nós vemos ela assim como ela é. Jesus encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, e o Jesus é o único caminho. Não há outro caminho, não há como discutir isso. Agora, se alguma pessoa diz, não, Jesus é um caminho, mas tem outro caminho. Você vê aí claramente que isso é um engano, isso é errado. Mas pessoas que, com hipocrisia, com mentiras, com a mente cauterizada, podem promover outras coisas. E o que faz? E aí vem religiões que proíbem o casamento, nós conhecemos algumas, ordenando a abstinência de manjares. E agora nós estamos tratando no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que nos fala de alguns alimentos que Deus proibia ao povo judeu de consumir, que não podia comer porco e outras coisas que ele falava ali em detalhes. Mas agora, já no Novo Testamento, nós vemos aquele exemplo, né, que Pedro vê aquela visão de uma cesta, de um pano, de um lençol com vários animais que eram impuros para os judeus, mas ali Deus fala para ele, mata e come. E aí vem uma lição muito importante para nós. Nós vemos um novo pacto sendo estabelecido em relação do comer, e aí muda o aspecto da coisa material para uma coisa espiritual. Em que sentido? Dizendo que agora você vai pecar quando no seu coração você desejar deitar com a mulher. Em outras palavras, a lei já não é mais externa, mas muito mais agora ela é interna, ou seja, em nosso coração. Deus lida dentro do ser humano. Que antes, se alguém era pego no ato do adultério, a pessoa seria apedrejada. E agora, no nosso coração, quem está vendo o nosso coração? Deus, e Deus julga os nossos corações. O que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós planejamos. E assim a lei, em verdade, torna-se mais superior, mais elevada, porque é baseado no nosso coração e não só apenas nas nossas ações. Que também o adultério não deixou de ser pecado. Mas agora o pecado, em verdade, não é efetuado apenas no ato, mas no seu pensamento, no seu planejamento. Então, portanto, toda criatura é boa, glória a Jesus. Como nós podemos proteger? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, como você está conosco nesta oportunidade, gastando tempo com a palavra de Deus, na oração, gastando tempo na presença do Senhor. E, finalmente, com discernimento espiritual. Discernimento dos espíritos é um dos dons espirituais que Deus dá àquele que é batizado no Espírito Santo. Agora, nós, como crentes, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Talvez um crente não tenha o dom de discernir, mas ele tem o Espírito Santo e ele vai lhe avisar que aquela mensagem, que aquela pregação ou que aquela comunicação não é de Deus. Você vai sentir um incômodo. Quando alguém for lhe tentar enganar, em persuadir, você vai sentir um incômodo. E de quem que é esse incômodo? Vem da parte de Deus. Talvez você não possa identificar precisamente qual é o espírito que está atuando, mas você vai sentir claramente que aquilo não provém de Deus. E assim, portanto, possamos alimentar diariamente a palavra de Deus, possamos cultivar um culto doméstico nos nossos lares, frequentar a escola bíblica dominical, irmãos. A escola bíblica dominical é o agente formador dos crentes. E assim nós vamos aprender. Se nós não conhecemos a verdade, como nós vamos saber defender do erro? Como nós vamos poder levantar o escudo da fé em uma palavra que vem tão sutil para nós, que vem aparentemente muito boa para nós, mas que no fundo é uma palavra envenenada, é uma seta do maligno para nos derrubar. E se possível, eu coloquei como se possível,
fazer o seminário bíblico local da sua igreja. Não é participar da academia, não é necessário para o crente, não é absoluto, não é para todos, mas o recomendável é aquele que estuda a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, glória a Jesus, para assim nós podermos estar equipados para subsistir nesses últimos dias em que a apostasia tem proliferado, em que o engano tem se multiplicado, em que a fé tem esfriado, e assim que Deus possa nos guardar e que possamos nos fortalecer na presença do Senhor para vencer o maligno. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.